Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é: o que é e quem é o perito judicial? Eu tenho uma explicação antiga, então assim, muita gente nova está chegando no grupo e quer saber o que é, não tem muita noção. Quem é o perito judicial, como, quando, com quem paga e tudo mais. E aí eu tenho uma explicação antiga que é da época dos processos analógicos ainda, né, dos papéis, né, dos calhamaços. Então vou atualizar um pouquinho a nossa explicação sobre o que é, quem é o perito judicial, tá? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, clica no sininho para ser lembrado dos novos vídeos, lembrando que nós temos um vídeo por dia sobre perícia judicial. Comenta aqui embaixo a cidade de onde você está falando ou assistindo e acesse, não esqueça de acessar o nosso grupo de WhatsApp, Telegram. Entra lá e venha discutir comigo e com mais de 140 profissionais cadastrados entre peritos, advogados, entre outros, ok? O link vai estar aqui embaixo, digita aí no seu navegador fala.host/grupos e lá vai ter o link para você acessar o nosso grupo de WhatsApp e Telegram, ok? Bom, pessoal, então vamos voltar aqui ao tema. Quem é o perito judicial? O perito judicial, ele na verdade é um profissional liberal. É um profissional que é formado em alguma das áreas de interesse do tribunal, como engenharia civil, engenharia elétrica, agronomia, o que mais? Mecânico, engenheiro mecânico, professor de educação física, né? Graduado em educação física, pedagogo, o grafotécnico, documentoscopista, contador, quem mais? O que vier na cabeça aí, a gente pode ir falando, porque assim, dos mais variados profissionais podem ser perito judicial, tá? Imagina aí, se tem um processo que envolve uma informação técnica demais para o juiz, esse processo pode nomear um perito específico daquela área. Eu dou muito exemplo do cabeleireiro, por exemplo. Geralmente o cabeleireiro ele não tem uma graduação, mas ele é especialista em cabelo. Então, se tiver um litígio onde alguém danificou o cabelo de alguém, quem é a melhor pessoa para analisar tecnicamente aquele fato? É o cabeleireiro especializado, correto? E especializado, quando eu falo especializado, é ter proficiência, ter trabalhado muito tempo, tá? Conhecimento de causa, não precisa ser formado. Beleza, então um cabeleireiro pode ser? Pode. Um padeiro? Pode, né? Vai depender da demanda do tribunal, tá? Então, o perito é um profissional liberal, é um profissional particular que é chamado pelo tribunal para responder algumas questões, elaborar um laudo, apresentar seu parecer. Esse é o perito judicial. Mas ele é perito judicial antes de ser nomeado? Não. Lembrando aqui, o perito judicial ele só é um perito judicial quando o juiz nomeia ele. E ele se torna perito judicial até a destituição, até a entrega do laudo e encerramento do munus que ele aceitou. Dali para frente ele pode continuar sendo perito, mas é um perito particular, não é mais um perito judicial. Então nós peritos judiciais não somos concursados, nós somos nomeados, contratados para um munus específico com data de início e fim, tá? Uma hora a perícia termina, você é desconstituído como perito judicial, ok? Então, como que funciona? Geralmente, as partes identificam que a discussão é muito técnica e as partes, o autor, o réu, o requerente, o requerido, requerente é aquele que abre a ação, o requerido é aquele que
é o réu, que é o chamado, que é o reclamado, eles que solicitam a perícia, tá? Então, assim, o perito, ele só é constituído quando é identificado alguma discussão muito técnica que o juiz não pode resolver, e ele pode ser chamado pelas partes, pelo juiz e os interessados ali nos autos, tá? Então, quem chama geralmente o perito são as partes, geralmente mesmo o autor, muitas vezes o réu, mas maioria das vezes o autor, né? O autor ele já entra sabendo, né, o autor não, o advogado, o autor ele já entra sabendo que ele vai pedir perícia. Então geralmente é ele que pede, tá? Bom, quem que paga o perito? É o Estado? É o tribunal? É o governo? São as partes? É o juiz? É a secretaria? Quem que paga? Bom, depende de quem pediu, tá? O CPC fala que quem pede, paga. Agora, se dois pedirem, né, se o réu e o autor pedir ao mesmo tempo, os dois pagam metade. Agora, se um autor pedir e o outro falar, não, eu não quero perícia, o autor paga. Agora, e se o autor estiver protegido pelo palio da justiça gratuita? Aí quem paga é o Estado, tá? É uma verba destinada ao tribunal. Então, é o tribunal daquele estado que vai te pagar. Se for federal, né, se o tribunal for federal, é a verba federal daquele tribunal. Então, quem paga o perito é ou quem pede, né, autor, réu ou os dois, ou o Estado, se ele tiver protegido, se o autor tiver protegido pelo palio da justiça gratuita. Lembrando que existem fatos como inversão do ônus probatório, tem o vídeo aqui no canal, procura aí, que isso pode alterar, tá? Então, assim, em regra, é isso que eu falei. Quem paga é as partes ou o tribunal, se ele estiver protegido pelo palio da justiça gratuita. Quem coloca preço no trabalho do perito? Então, já que a gente sabe que o perito judicial ele não recebe uma mensalidade, você é contratado para um caso específico e depois é destituído, quem faz o preço, quem elabora ali o honorário do perito? Exatamente, o perito. O perito ele é chamado nos autos para analisar a questão, né, o fato controvertido, e fazer um levantamento ali de uma proposta de honorários, tanto é que o juiz intima o perito a apresentar a proposta de honorários, com 5 dias geralmente, tá? Você tem 5 dias para apresentar a proposta de honorários. É bem flexível essa questão de datas e valores, tá? Então você faz um levantamento e apresenta a sua proposta de honorários. As partes, né, o autor e o réu, vão ser intimados a se manifestarem contra a sua proposta de honorários. Então o que você vai fazer? O perito, o que o perito vai fazer? Ele vai aguardar as partes reclamarem do valor. Geralmente eles reclamam que o valor está alto, pede para o perito reduzir, e aí o perito é reintimado para se manifestar sobre as impugnações dos honorários, tá? Muito simples, você aceita reduzir ou não, você mantém o valor. Tanto faz, é escolha sua, tá? Ninguém é obrigado a trabalhar pela Constituição brasileira, ok? É assim que o perito coloca o seu próprio valor da sua perícia. Como você é intimado? Como que você é nomeado? Bom, primeiro você tem que estar cadastrado lá no tribunal, tá? Todo tribunal, o tribunal, lembrando, é estadual ou federal. Os estaduais, aí você tem o TJMG, que é de Minas Gerais, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem o TJSP, tem o TJSC, tem o TJPR Paraná, tem o TJ, tem GO Goiás, tem TJ em todos os estados, né? E esses são os estaduais, tá? Primeira e segunda instância são os estaduais. Agora, quando a causa envolve entidades públicas, aí entra, ou se não, evasão de divisas entre estados, pode entrar o Tribunal Federal.
aí a causa é remetida ao Tribunal Federal, e aí o âmbito é federal, mas existem tribunais federais, por exemplo, da primeira região, da segunda região, da terceira região, e aí você tem que saber qual que é o tribunal federal aí da sua região, ok? Então você tem que estar cadastrado ali no tribunal, no banco de peritos, tá? Procura o banco de peritos do tribunal estadual da sua região. Eu sou cadastrado em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. E também sou cadastrado no Tribunal Federal da região aqui, que é a primeira e sexta região. Então assim, é fácil você se cadastrar. É só procurar banco de peritos do Tribunal Federal da região de Minas, no meu caso, quando eu vou lá me cadastrar, eu procuro na internet lá, banco de peritos do Tribunal Regional Federal da região de Minas Gerais. Ou no Tribunal Estadual, eu procuro lá, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, banco de peritos. Vai aparecer e eu me cadastro lá. Quando eu me cadastrar, eles vão pedir um monte de documentos, e aí eles vão analisar meus documentos, e depois eles vão dar um ok, ou eles vão invalidar, ó, seu documento está errado, então manda outro, ou corrige aí e manda. Então, na hora que tudo for analisado e estiver certo, eles vão liberar você estar ativo para ser nomeado. Em breve você vai ser chamado pelo juiz, que vai te nomear pelo sistema lá. E aí pronto, você pode aceitar aquela nomeação ou não. Tá? Lembrando, mais uma vez, Constituição não permite que a gente trabalhe, seja forçado a trabalhar. Então você pode negar com justificativa, tá? Em respeito ao tribunal. Faça uma justificativa caso você queira negar. E aí você pode negar ou aceitar o munus, tá? Da aceitação, geralmente vem uma apresentação da proposta de honorários. Vamos falar agora sobre essas questões de perícia onerosa ou não. Tem duas formas de você ser nomeado para dois tipos de perícia. Dois tipos de perícia não, dois tipos de forma de pagamento. Tá? Então você tem a forma de pagamento da justiça gratuita, que é aquela que é o Estado que vai te pagar, tá? Que é a verba do tribunal vai te pagar, e aí existe uma tabela já pré-definida, então com as atividades e os valores, que geralmente são muito baixos, tá? Geralmente esse tipo de perícia o perito pega quando está começando, porque é bom para pegar a experiência, tá? Agora os valores são muito baixos, são irrisórios, tipo 300, 500 reais são os valores médios, tá? Tem valores ali que exorbitam um pouco essa tabela, que geralmente é o pessoal da engenharia civil, que aí chega até 1.500 reais, mas é realmente muito baixo para uma perícia, tá? Então essa é a perícia da justiça gratuita, quando o autor está coberto pela justiça gratuita e é o Estado que vai te pagar, né? A verba indenizatória do tribunal que vai te pagar. Agora existe a outra, que é a onerosa, é aquela no qual nenhuma das partes estão cobertos pela justiça gratuita, eles pedem perícia, então alguém tem que pagar, autor, réu ou os dois, tá? O juiz é que vai determinar isso daí. Quando você é nomeado e intimado, o juiz já fala, nomeio o perito tal a apresentar proposta de honorários. Quando ele fala assim, significa que o encargo é oneroso, quer dizer, as partes vão pagar. Agora, quando ele te nomeia assim, nomeia o perito a agendar a perícia, intima o perito a agendar a perícia o quanto antes. Aí quando é assim, e ele não pede a proposta de honorários, geralmente é justiça gratuita, e aí você não tem que apresentar a proposta, por quê? Porque já é um valor tabelado, lembra do que eu falei? Então aí você já agenda a sua perícia, ok? Então vamos relembrar aqui como que é o procedimento desde o início ao fim. Então você se cadastrou lá no banco de peritos e agora está esperando. Primeira coisa que acontece, aparece um e-mail na sua caixa de e-mails,
dizendo que você foi nomeado de um processo. Clica lá, você vai cair lá no banco de peritos e vai ver qual que é o processo que você foi nomeado. Dali, do banco de peritos, você vai ter que acessar o sistema do tribunal. Geralmente é um PJE, é um ESAGE, é um EPROC, é um outro aplicativo diferente do aplicativo do banco de peritos. E aí lá você vai poder ler o processo. Hoje em dia, antigamente você buscava um calhamaço, que era o próprio processo mesmo, um perigo que você levava para casa e podia perder ou estragar, qualquer coisa assim. Eu geralmente chegava lá no balcão e tirava a foto, levava as fotos para casa, nem mexia, nem carregava comigo o processo, já devolvia ali na hora. Só fazia carga, a gente chamava de fazer carga. Fazia a carga do processo, tirava as fotos, nem saía da salinha ali para não dar, tipo, qualquer alegação, opa, perdeu uma folha aqui, foi o perito que arrancou. Hoje não, hoje você é tudo digital, então você é nomeado, você é intimado, você aceita lá pelo banco de peritos, depois vai no sistema do tribunal. Aqui em Minas Gerais é o pje.tjmg.jus.br. Entro lá, uso o meu pendrive de assinatura digital, tá? Então você vai assinar, você tem que ter um pendrive, tá? É o mesmo pendrive que você tem e você entrega para o seu contador para assinar a sua declaração de imposto de renda. É o mesmo, tá? Então serve tanto para você quanto para ele, quanto para o tribunal. Você pluga lá e assim que você entra no tribunal, ele vai ler o seu cartão ali, né, o seu pendrive, vai pedir a senha, entrou, beleza, você tem acesso a todos os autos que você foi nomeado, se você tiver corretamente configurado lá no perfil do PJI. Então, se você está configurado como perito ou auxiliar de justiça, você vai ter acesso a todos os autos públicos, tá? Todos os autos, todos os processos que tem naquele tribunal, você vai conseguir acessar facilmente, é só ter o número, tá? E aí você é intimado por e-mail e você entra no banco de dados, no banco de peritos, depois vai no PJI. Fiquem espertos também, porque existe questões de que não chega esse e-mail para você, não chega o e-mail no banco de peritos. Às vezes o juiz ele nomeia você e já te intima pelo PJI e não chama você pelo tribunal, pelo banco de peritos. Então, toda semana é bom que você olhe ali, acesse o PJI, né, o sistema do tribunal no qual você lê os processos. É bom você olhar lá se você for intimado por lá também, tá? Porque tem vezes que você é intimado só por lá e não é intimado pelo banco de peritos, tá ok? Então fique esperto com essa questão. Daí vamos falar agora então sobre a intimação. Você foi intimado, você apresentou a proposta de honorários, passa um tempo, as partes são intimadas a apresentar a impugnação, apresentar as manifestações dela, que geralmente é impugnação. Impugnação significa que eles estão contestando o seu valor e eles pedem para você reduzir o seu valor, tá? Então o que acontece? Você reduz se você quiser, tá? Se você quiser, você reduz apresentando uma nova proposta ou um documento chamado contra-impugnação, apresentando a sua manifestação e reduzindo o seu valor. Ou você pode apresentar essa contra-impugnação mantendo o seu valor. Não, excelência, está tudo dentro dos conformes, é esse valor mesmo, não tem o que tirar. Mantém o valor da proposta inicial. E aí, você é aceito, o juiz homologa a sua proposta e exige e intima as partes para que faça o pagamento dos honorários. O pagamento é depositado e assim que depositar numa conta judicial, tá? Não é a sua conta ainda, o juiz vai te intimar a agendar a perícia. Aí você escolhe se você quer solicitar 50% de honorários antecipados ou não. Solicitou, é depositado para você, você apresenta o seu agendamento de perícia, tá? Geralmente com 30 dias de antecedência para cumprimento dos processos intimatórios, tá? Então assim, sempre agende com 30 dias de antecedência. Bom, pessoal,
Eu acho que foi uma boa explicação até agora. A gente faz outros vídeos para a gente explicar outros detalhes, mas quem é, o que é, como é feito, onde dorme, onde vivem os peritos, esse vídeo já proporcionou para vocês. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, clica no sininho, comenta aqui embaixo o que você achou, tem alguma dúvida, pergunta aqui, ou entra lá no nosso grupo de WhatsApp, Telegram e pergunta por lá, porque lá eu respondo ou os outros 140 peritos também podem participar da discussão e te encher de informação, ok? Então, grande abraço e até a próxima!